Agência Internacional Emissões da Língua Portuguesa, são 17 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 14 de dezembro, o Parlamento Europeu decidiu atribuir o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento ao povo ucraniano numa cerimónia que teve lugar em Estrasburgo. Marrocos defronta a França na segunda meia-final do Mundial de Futebol. Estes e outros títulos a desenvolver já seguindo o bloco informativo sob o comando técnico de Victor Mathieu. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos com a atualidade internacional. O Parlamento Europeu decidiu atribuir o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento ao povo ucraniano numa cerimónia que teve lugar em Estrasburgo, em França. Paulo Rangel, eurodeputado, falou sobre a importância deste prémio. Em primeiro lugar, eu penso que há aqui duas dimensões fundamentais. Há uma dimensão de reconhecimento, da bravura, da determinação, desta força interior que o povo ucraniano tem, seja primeiro na resistência à invasão russa, depois na capacidade de lutar com um exército muito desigual e também de suportar enormes perdas, por um lado humanas, mas também materiais, e portanto é o reconhecimento desse esforço. E há uma segunda dimensão, que é uma dimensão, no fundo, se quiser, de esperança e de, no fundo, dar um horizonte de futuro aos ucranianos. No fundo, o reconhecimento de que a sua luta, tal como a luta de tantos prémios Sakharov, finalmente são atribuídos num momento em que as pessoas estão presas, em que as pessoas estão sob pressão, sob, muitas vezes, até diria, perseguição, e que, no fundo, viram no Prémio Sakharov um meio de divulgação internacional da sua causa e depois de ganhar força. Era aí que eu queria, no fundo, chegar, a ideia de, no fundo, criar tal esperança, tal horizonte, tal expectativa, no fundo, uma espécie de recompensa que possa não só dar ânimo para a luta atual, mas dar uma perspectiva sobre o que pode ser o futuro de uma Ucrânia democrática, liberal, europeia e próspera. Novo recorde de jornalistas encarcerados no mundo, a maioria deles encontra-se na Ásia e no Médio Oriente. É o destaque da organização Repórteres Sem Fronteiras no seu balanço anual. Mais dados sobre este balanço com Eva Massi. 533 jornalistas estão atualmente detidos à volta do mundo. São mais 40 do que no ano passado, em que já se registava um nível histórico. Mais de metade deles encontra-se em 5 países. São eles a China, a maior prisão de jornalistas no mundo, o Myanmar, o Irão, o Vietnã e a Bielorrússia, todos situados na Ásia e no Médio Oriente. O Irão é o único país que não constava nesta lista no ano passado e a RSF, a organização que defende a liberdade de imprensa no mundo, insiste neste ponto. Desde o início do movimento de contestação, em setembro, a República Islâmica deteve um número sem precedentes de jornalistas nos últimos 20 anos. A repressão aumentou também na Rússia, onde, para além de 18 detenções atualmente, quase todos os meios de comunicação independentes foram fechados ou bloqueados depois da invasão à Ucrânia. Os que permanecem no país são levados a trabalhar na clandestinidade e arriscam-se a 15 anos de prisão se divulgarem aquilo que o Kremlin considera serem falsas informações. Outra novidade este ano, o número de mulheres jornalistas encarceradas. Elas representam agora 15% de todas as detenções e este número nunca foi tão elevado. Por fim, o número de jornalistas mortos também aumentou, subindo para quase 60 este ano, nomeadamente devido à guerra na Ucrânia. Os temas mais arriscados a abordar para os jornalistas são as zonas de guerra, as investigações sobre o crime organizado como tráficos de droga ou violência entre gangues, os casos de corrupção e, por fim, as manifestações. Maputo 105 FM. Continuamos com a atualidade na África lusófona. Em São Tomé e Príncipe estão 2 processos em curso depois do ataque ao quartel militar. Rafael Branco, antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, sublinha que o processo de esclarecimento dos acontecimentos está viciado na origem. Como cidadão santomense, eu devo dizer que não tenho expectativas boas em relação a este processo. Ele está viciado na origem. Quanto mais tempo passa sobre medidas que são normais em qualquer país para identificar, afastar o culpado, responsabilizá-los, mais difícil se torna o esclarecimento desse fato. Estamos a acentuar um sentido de impunidade que pode comprometer todo o nosso futuro. O seu partido não deveria ter uma posição mais vigorosa em relação a estes acontecimentos? Sim, e o MNSTP não tem uma liderança efetiva. Eu acho que a oposição não está a fazer tudo. Começa pela própria análise. É uma análise que não é suficientemente profunda. E a partir do momento que a análise não é suficientemente profunda, todas as outras ações subsequentes são da ocasião, não estão
articuladas numa estratégia de defesa do interesse nacional. O presidente angolano foi recebido pelo secretário de Estado Antony Blinken numa reunião em que esteve também presente o secretário de Defesa Lloyd Austin. Em Washington, o presidente angolano João Lourenço deu as boas-vindas aos investidores norte-americanos. Referir a importância das reformas que estamos a fazer, reformas políticas, reformas económicas, no sentido de atrair investimento, interessar cada vez mais os investidores estrangeiros e, em particular, os americanos a investir em Angola. Portanto, já há alguns casos de sucesso, isso sem falar daqueles que estão no setor petrolífero, que já é tradicional há décadas, mas há novos atores que começam a aventurar-se, digamos, em outras áreas, como por exemplo das telecomunicações, produção de energia solar. Portanto, sejam bem-vindos a Angola, os investidores americanos, para investir em todos os domínios que sejam do seu interesse, praticamente sem exceção de nenhum. Não apenas no setor energético, não apenas na exploração de recursos minerais de todo tipo, para além do diamante, há outros minérios preciosos, até terras raras, portanto minerais raros. Em todas essas áreas o investimento americano é bem-vindo. A capital cabo-verdiana, a cidade da Praia, está a viver uma onda de criminalidade com assaltos, roubos nas residências e assassinatos. Mais pormenores com Oleir Santos. Nos últimos dias, a imprensa cabo-verdiana tem reportado vários casos de criminalidade na cidade da Praia, desde a troca de tiros entre grupos rivais, assaltos, a mão armada a lojas com reféns, roubo em residências e assassinatos, deixando a sociedade em estado de choque. Em declarações à televisão pública cabo-verdiana, o provedor da Justiça, José Carlos Delgado, pediu maior articulação entre as autoridades e considerou grave a onda da criminalidade que assola a capital do país. Temos assistido a cenas terríveis de criminalidade, fundamentalmente praticada por adolescentes, o que é mais grave ainda. Há um problema muito sério, que é a melhor articulação entre a polícia e os órgãos da justiça. Eu dou um caso que eu considero escandaloso. Por exemplo, não podemos ter uma pessoa num dos bairros da capital, tem 50 processos pendentes na Procuradoria e está livre. E já cometeu vários casos. Quer dizer que alguma coisa não está bem. Por sua vez, o diretor nacional da Polícia Nacional, Emanuel Stalino Moreno, confrontado com o novo pico de violência e criminalidade na cidade da Praia, disse que a Polícia Nacional está a fazer o seu trabalho. Independentemente da situação que estamos a viver, a Polícia continua e continuará a fazer o seu trabalho. Há momentos de picos, ocorrem mais ocorrências, mas a Polícia Nacional estará sempre no terreno a fazer o seu trabalho, de forma a devolver a tranquilidade e para podermos ter também o sentimento de segurança ao nível desejado. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. No desporto, Marrocos defronta a França na segunda meia-final do Mundial de Futebol. Para Fad Moufi, defesa marroquino do Portimonense, é possível chegar ao título mundial, mas antes Marrocos vai defrontar a França, país onde nasceu e cresceu o lateral direito, o que também significa que este jogo vai ser especial para ele. Nasceu na França, cresceu na França, jogou na França, onde firmou o meu primeiro contrato profissional na França, minha vida na França, minha mãe e pai agora estão na França, minhas irmãs, família, todos estão na França. Mas o Marrocos é terra da minha família, da minha mãe, do meu pai, onde ele nasceu. E eu estou feliz que caiu contra a França. Eu estou muito feliz, é um jogo especial. Mas agora eu vou esperar que o Marrocos passe. Mas se não o Marrocos passa, então vamos apoiar a França para ganhar o Mundial. Esse jogo, o que é que vai fazer a diferença? É verdade, que é Mbappé, acho que é mais perigoso. Isso é verdade, porque Mbappé está no top 3 do melhor jogador do mundo. Mas não tem que focalizar só com o Mbappé, porque se nós olhamos o jogo contra a Inglaterra, ele olhou só para o Mbappé e deixou o Giroud, deixou o Dembélé, deixou o meio-campo, deixou todo o Griezmann. E lá não tem que fazer isso. Em França, todo jogador é perigoso. É verdade que é mais Mbappé, mas Dembélé joga em Barcelona, outro joga em Milão, outro joga no Atlético Madrid, é tudo perigoso. Mas nós temos a Kimi conhece muito bem Mbappé. Agora esperar que a Kimi tenha um secreto para parar Mbappé. De notar que a seleção argentina apurou-se para a final do Campeonato do Mundo de Futebol que decorre no Qatar. A Argentina venceu por 3-0 a Croácia na primeira meia-final que decorreu ontem. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt.